Pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar agora a falar sobre renúncia de receita. Renúncia de receita está entre os 5 principais temas que são cobrados nas provas discursivas que tem o tema de AFO. Por exemplo, quando tem AFO no conteúdo e tem grande chance de AFO geralmente cair em prova, é um tema que geralmente os examinadores gostam de cobrar, porque dá para explorar bem. Assim, dentre os top 5 a gente tem despesas com pessoal, renúncia de receita, despesa obrigatória de caráter continuado, instrumento de transparência e dívida consolidada. Estaria entre os 5 principais temas. Tá bom? Então esse vídeo aqui dessa aula é muito importante, porque ele é cobrado tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva. Tá bom? Então muita atenção na forma que eu vou explicar aqui. Então, inicialmente vamos falar aqui o que seria renúncia. Então, renúncia de receita. Renúncia de receita. Então, para você ter uma renúncia de receita, você precisa ter algumas características ali dentro. Renúncia de receita, deixando bem claro, para LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque você vai ver que o conceito de renúncia de receita na LRF, ele escapa um pouco do senso comum. Isso eu falo muito na sala de aula. Ele escapa um pouco do senso comum, mas essa lembrança sua que ele escapa um pouco do senso comum vai te ajudar no acerto das questões. Então, vamos lá. Então, por exemplo, primeira característica de uma renúncia de receita, certo? O ente privilegia um grupo específico de contribuintes. Isso é muito importante. Ou seja, se a União diz assim, a partir de amanhã, todas as pessoas do Brasil vão pagar menos imposto de renda. Isso aí vai até cair a arrecadação, mas isso aí não é renúncia para fins da LRF. Por quê? Porque para a LRF você tem que privilegiar determinados grupos de contribuintes. Mas se amanhã o governo dissesse, olha, a partir de amanhã a gente vai reduzir em 2% a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica para as empresas de transporte, mas as empresas de transporte que façam transporte de crianças, certo? Do ensino fundamental e do ensino médio. Aí você restringiu bastante. Se você restringiu bastante, isso aí já é uma renúncia de receita para fins da LRF. Em outras palavras, a renúncia de receita ela tem como característica discriminar. Ou seja, ela é de caráter, que isso pode cair na sua prova, ela é de caráter não geral. De caráter não geral. De caráter não geral. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então, discriminar de caráter não geral. Beleza. O que mais a gente pode saber sobre a renúncia? Alguns exemplos. Alguns só, não precisa saber todos. Exemplos. Aí, como você tem de exemplos, a gente tem a anistia, a remissão e a isenção. Só vou falar esses 3 aqui que são suficientes, porque esses 3 são exemplos que a União ela está abrindo mão, a União, o Estado ou o município está abrindo mão da arrecadação. Então, no caso da anistia, após o fato gerador, após o FG, a remissão é após o fato gerador e a isenção é antes do fato gerador. Certo? Aí já está uma diferença entre as 3.
Sendo que na anistia ocorre o perdão da multa. Na remissão ocorre o perdão total. Beleza? Essa é a diferença entre esses aqui. Então, isenção nem é chegada a cobrar o tributo de você, porque você já se enquadra numa isenção, você já está isento. No caso da anistia e da remissão, o tributo foi cobrado, mas posteriormente, foi perdoada a multa porque você atrasou o pagamento. Ou foi perdoado todo o tributo. O tributo, multas e atrasos, também foi perdoado. Certo? Então, isso é o que a gente precisa saber inicialmente sobre renúncia de receita. A renúncia, ela tem que ser especificamente para o grupo, e aqui estão alguns exemplos de renúncia. Agora, o que é que a gente precisa saber agora? Quais são os requisitos da renúncia? Requisitos. Então, a gente vai ter um primeiro requisito aqui, que é o requisito 1, e que é o requisito do sempre. E a gente vai ter o segundo requisito, que é o requisito 2A ou o requisito 2B. Ok? O requisito 1 é o que sempre deve estar presente quando vai se considerar uma renúncia. O requisito 2A ou 2B não precisa ter os dois. Ou vai ter o 2A, ou vai ter o 2B. Ou vai ter o 2A, ou vai ter o 2B. Vai ter um dos dois. Mas não precisa ter os dois, mas precisa um dos dois. E o primeiro requisito sempre deve ter. Então, como é que funciona aqui? Qual seria o requisito que sempre deve estar presente quando se vai considerar uma renúncia de receita? Aí lembrando, a renúncia de receita, ela incide sobre a receita, o óbvio. E a receita é uma das 5 metas fiscais da LDO, que consta no anexo de metas fiscais. Quais são as 5 metas fiscais? Receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. Então, toda vez que você mexe numa meta fiscal, você deve fazer uma avaliação do impacto orçamentário e financeiro do exercício de referência e os dois subsequentes. Então, primeira coisa, avaliação do impacto orçamentário e financeiro no exercício de referência e os dois seguintes. Beleza? E os dois seguintes. Além disso, mais, de acordo ou compatível com a LDO. Vamos colocar compatível que fica melhor. Compatível com a LDO. Beleza, pessoal? Seria isso. Agora, 2A e 2B. Quais são os outros requisitos que, além desse, que sempre deve estar presente quando se considera uma renúncia de receita, quando se considera a renúncia? Você vai ver que tem uma pegadinha no final dessa aula aqui. Quais são os outros dois requisitos que eu devo considerar, um dos dois, mas não os dois, quando a gente vai conceder uma renúncia de receita? Então vamos lá. O primeiro requisito, 2A, né, no caso, seria a renúncia foi considerada na LOA. Apesar da LRF não dizer isso, ela não diz isso, que eu vou escrever aqui. Mas isso aqui é quando você já considerou na primeira etapa da LOA. Primeira etapa. Ou seja, na hora que você elaborou a LOA, você já colocou assim, ó, a minha LOA seria 3 trilhões. Mas como eu vou renunciar à receita, eu já vou colocar 2,8 trilhões.
Se você já colocou 2,8 trilhões de receita, você só vai autorizar 2,8 trilhões de despesas. Esse seria o caso 2A. O caso 2B é quando o carro já está em movimento. Então, o 2B seria o seguinte. Medidas compensatórias. Escreva aqui com outra cor, que essa aqui não vai ficar. Medidas compensatórias. Medidas compensatórias de aumento de receitas. Medidas compensatórias de aumento de receitas. Então, quais são as formas que eu posso aumentar a receita? Isso aqui, apesar de não dizer isso, isso aqui, no meu entendimento, tem a ver com a terceira etapa da LOA. Ou seja, eu quero conceder uma renúncia durante a execução. Mas basta você escrever isso aqui. Renúncia foi considerada na LOA ou medidas compensatórias de aumento de receita. E aí o que é que acontece? Quais são as formas que eu posso aumentar a arrecadação? Compensar, né? Eu vou compensar, abrir mão, privilegiar determinado grupo de contribuinte porque eu vou cobrar de outras pessoas aqui. É o que você está fazendo. Então, o que seria isso aqui? As medidas são 3. Aqui poderia ser criação de imposto ou tributo ou contribuição, criação de tributo ou contribuição, segundo seria aumento de alíquota, e o terceiro seria ampliação da base de cálculo. Ok? Seriam as 3 formas que eu posso aumentar as receitas. E como é que funciona isso? Você diz que vai privilegiar determinados grupos de contribuintes, você vê qual o impacto que eles vão ter por não estar cobrando o imposto, e aí você diz, olha, eu vou passar essa conta para outro grupo que eu vou aumentar o imposto, compensar ali. Então você cria um novo tributo ou contribuição. Ou você aumenta a alíquota. Ou aumentar a alíquota é fácil, era de 5, passou para 6. Criação de um novo tributo, cria um novo tributo com a nova alíquota. E o terceiro e último, que merece uma explicação um pouquinho melhor. Ampliação da base de cálculo. Como é que funciona a ampliação da base de cálculo? Funciona assim, ó. Imagina que na taxa, na conta de energia, na conta de luz, é cobrada a contribuição de eliminação pública, a CIP. E aí, vamos supor que a CIP, ela não é cobrada para as residências que gastam até 10 kWh. Ou seja, quem gasta até 10 kWh, que em tese é quem tem menos aparelhos, então tem menos renda, é mais simples, né? Quem gasta até 10 kWh está isento da CIP. Porém, o governo ele quer privilegiar determinado grupo de contribuintes e resolveu mexer na CIP. Só que ele não quer aumentar a alíquota da CIP. E ele não pode criar a CIP porque a CIP já existe. Aí o que é que ele faz? Antes, eu estava isentando as pessoas que gastavam de 0,001 kW até 10 kWh. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ampliar a minha base de cálculo. Como é que eu amplio a base de cálculo? Eu digo agora o seguinte, eu só vou deixar isento quem estiver de 0,001 até 5 kWh. Ou seja, as pessoas que antes estavam isentas, que gastavam de 5,001 kWh até 10 kWh, que antes eram isentas, agora começam a pagar. Então aumenta a arrecadação. Isso é a tal da ampliação da base de cálculo. Beleza? O que mais a gente precisa saber sobre renúncia de receita? A gente precisa saber quais são os casos para os quais não se consideram renúncias e não se aplicam nada disso aqui. Quais são as 2 situações da LRF que dizem que isso aqui não se aplica para nada? Ou seja, você vai privilegiar determinado grupo de contribuintes, você vai abrir mão da arrecadação, mas mesmo assim você não precisa seguir nada disso aqui que a gente aprendeu agora. Então vamos lá. Só para a gente fechar aqui e fazer as questões. Então, não se aplica. Ou seja, o que esse não se aplica? Esse não se aplica aqui são os casos
São os casos em que essas regras todas que a gente aprendeu aqui agora não vão ser válidas. Ou seja, você vai mexer nisso e não é obrigado a você seguir nada disso aqui. Que situações são essas? Então vamos lá. Alteração. No caso, redução, né? Mas vamos deixar alteração, que a alteração está na redução também. Alteração de alíquota. Dos seguintes impostos federais. Quais impostos federais? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Ou seja, se a União quiser privilegiar determinado setor da indústria e reduzir o IPI, a União não precisa fazer nada disso aqui. Então, professor, o que, é que você está me dizendo? Que quando eu concedo renúncia para todo mundo, isso não é renúncia para fins da LRF. Quando eu reduzo a alíquota do IPI, mesmo que seja para determinado grupo da indústria, isso também não é renúncia para fins da LRF. É isso mesmo que eu estou dizendo. Por isso que eu falei no começo dessa parte da aula que a renúncia de receita para fins da LRF ela foge um pouco do senso comum. Mas esse entendimento ele auxilia para você bem na prova. E para fechar aqui, não se aplica também para nos casos em que o valor a ser debitado seja inferior ao custo de cobrança. Ao custo de cobrança. Beleza? Seja inferior ao custo de cobrança. Então, por exemplo, para eu cobrar uma dívida ativa, eu vou precisar movimentar a máquina estatal e eu vou gastar 30 mil. Um exemplo. Se o valor devido, que é o valor a ser debitado, for de 10 mil, e eu quiser perdoar o valor devido, nesse caso, se eu quiser perdoar, se eu quiser fazer uma remissão, por exemplo, que é o caso que a gente viu aqui, ó, se eu quiser fazer uma remissão, eu não preciso seguir nada disso aqui. Por quê? Porque nesse caso, o valor que eu vou cobrar, ele é inferior, o valor devido, ele é inferior ao custo que eu tenho para cobrar. Então não vale a pena. O custo-benefício não representa, não justifica essa cobrança. Então eu posso, inclusive, perdoar. Se eu quiser perdoar, eu não preciso seguir nada disso aqui. Agora, se você quiser perdoar uma dívida de 40 mil, sendo que o teto é 30, o limite é 30, que vale a pena cobrar o custo é 30, nesse caso, se você quiser perdoar, você pode, mas aí tem que seguir tudo isso aqui. Beleza? Vamos fazer as questões de reforço. Então, pessoal, letra A. Suponha que a União pretenda reduzir a zero a alíquota do IPI, incidente sobre eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Nessa situação, não será necessário demonstrar que a renúncia de receita foi considerada na estimativa de receita da LOA, nem efetuar a medida de compensação, o gabarito. Certo. Sabe por quê, pessoal? É o que a gente acabou de ver, ó, certo? Isso aqui, ó, isso aqui, são situações em que não se aplica nada disso que a gente viu. Então isso aqui torna isso aqui totalmente inútil e desnecessário. Por isso que a questão está certa. Letra B. Em se tratando de isenções de caráter geral, dispensam-se as exigências de previsão orçamentária e medida de compensação da LRF. Outra questão certa e difícil, hein? Porque essa questão aqui ela foge do senso comum. Porque você pensa assim, poxa, quando eu vou discriminar para determinado grupo de contribuintes, eu tenho que fazer uma série de justificativas. Quando é para todo mundo, eu não preciso justificar. É isso mesmo. Beleza? Então aqui está certo. Letra C. Para a renúncia de receitas concedidas na modalidade de anistia a contribuintes que tenham suprimido o tributo até o valor de 10 mil, não se exige que o valor esteja compatível com a LDO, ou que a renúncia de receita seja objeto de compensação. Essa questão está errada porque falta informação. Ó. Por que essa questão está errada? Falta informação sobre o custo.
Porque, ó, se ele dissesse que o custo de cobrança, vamos pegar aqui, que o custo de cobrança era 5 mil, a resposta é uma. Se ele disser que é 15 mil, a resposta é outra. Então vamos lá, ó. Se ele disser que o custo de, presta atenção, se ele disser que o custo de cobrança é 5 mil, e que ele vai suprimir, e que ele vai deixar de cobrar um tributo que era 10 mil, nesse caso, não se dispensa. Nesse caso, ele deve fazer todos os procedimentos. Mas se ele disser que o custo de cobrança é 15 mil e o valor devido continua sendo 10 mil, nesse caso, ele não precisa seguir nenhum procedimento. Como não tem questão meio certa e meio errada no CESP, e faltam dados para avaliar a questão, essa questão está errada. Letra D. Acerca das receitas públicas, assinale a opção incorreta. Vamos lá. Algumas receitas derivadas dos entes da federação podem ser vinculadas à prestação de garantia ou contragarantia, mas não ao pagamento de débitos para com essa. Essa questão aqui a gente trouxe ela, mas a gente vai ver ela depois. Não vamos responder agora não. Ele quer incorreta, né? Tanto a taxa quanto o preço público têm pagamento compulsório, mas só a primeira pode ser cobrada pela mera disposição de serviço público. Errado. Isso aqui está errado também. E o preço público ele é facultativo. Certo? Então, por isso que a letra B está errada, é o gabarito. Letra C. A estimativa do impacto orçamentário financeiro e o atendimento à LDO são condições necessárias, mas não suficientes à renúncia. Certíssimo. Sabe por quê? Ó? Olha aqui. Isso aqui é necessário. Mas por que isso aqui não é suficiente? Porque além do item 1, eu vou precisar ou do item 2A ou do item 2B. Ok? D. A receita originária caracteriza fundamentalmente pelo fato de sua percepção não ter o caráter coercitivo, certo? Concessões de caráter não geral estão compreendidas no conceito legal de renúncia de receita, certo? E a letra A está certa também. Então vamos lá. Letra E. As regras relativas à concessão ou ampliação de incentivo de benefício de natureza tributária, nos termos da LRF, não se aplica aos seguintes impostos, exceto. O único imposto aqui que se aplica, então, porque ó, não se aplica, exceto. É o não duas vezes. Então, ele quer a situação em que não vai valer a regra da LRF. É o que ele quer no final das contas. Que vai valer, na verdade. Ele quer a regra que vale. Ou seja, eu quero saber quando é que vale a LRF. Importação não vale, exportação não vale, IPI não vale, IOF não vale. Resposta, D de dado. Letra F. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, deverá estar acompanhada, como a gente já viu, ó, voltando aqui para o quadro, avaliação do impacto orçamentário e financeiro e, no exercício que entrar em vigor, o de referência e os dois seguintes, compatível com a LDO. E uma dessas duas aqui. Você vai ver que, por eliminação, a única que vai ter isso aqui seria a C de casa. Ó. No exercício de sua referência e os dois seguintes. Avaliação do impacto orçamentário e financeiro. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui um tema muito importante da LRF, que é a renúncia de receita. Até o próximo bloco.